Pessoal, como eu falei para vocês, boa tarde para todos vocês. Eu falei para vocês que eu ia gravar esse vídeo, né? Mas como uma forma de tirar algumas dúvidas, né? Algumas pessoas têm uma certa dificuldade com esse conteúdo e eu entendo, super entendo. Então, assim, eu vou tentar ser o mais breve possível nisso aqui, tá? Esse material também vou disponibilizar para vocês, tá? Não se preocupem com nada disso, tá? Então, tudo eu vou estar disponibilizando, tá bom? Então, seguinte, o que que eu preciso que vocês entendam sobre reações químicas? Eu preciso que vocês entendam que uma reação química ela vai acontecer quando ocorre uma mudança ou uma transformação em uma substância. Nossa, deixa eu trocar a ponta dessa caneta que tá horrível. Deixa eu colocar uma ponta um pouquinho mais fraca. Isso, tá bom. Beleza? Então é o seguinte, vai ter esse tipo de transformação, vai ter esse tipo de reação, tá? Aí eu falei para vocês que tem dois tipos de transformação, né? Nós temos a transformação que a gente chama ela de química e nós temos a transformação que a gente chama ela de física. A diferença de uma para outra. Na química, eu tenho a formação de novos compostos, tá? Então, aquela clássica, né? Gás, hidrogênio, combinando com gás, molécula de água. Química, eu tenho a junção de dois componentes totalmente diferentes, formando um terceiro que é totalmente diferente dos dois originais. Já na física, altera apenas o estado físico. Então, lembra lá do gelo, tá? O gelo passando para líquido, depois passando para o estado gasoso, tá? Então, isso aqui é um tipo de transformação que a gente chama de física. Altera apenas o estado físico da matéria. Deixa eu colocar um pouco mais fino a ponta da caneta, que ainda está me incomodando. Então, vamos aqui. Beleza. Eu posso apresentar uma transformação desse jeitinho aqui, tá? Por bolinhas. Só que isso aqui não é tão eficaz para a gente, tá? As bolinhas servem apenas para ilustrar, tá? Então, por exemplo, para formar água, essa reação aqui, eu poderia ilustrar por dois conjuntos de bolinhas brancas, mais um conjunto de bolinha laranjada, formando dois conjuntos, um com uma bolinha laranjada e com as bolinhas brancas, né? Isso aqui ficaria muito estranho, né? Visto que eu não escrevo desse jeito no quadro. Então, o mais fácil para a gente é colocar os símbolos químicos, né? Então, gás, hidrogênio, mais o gás, oxigênio, vai resultar em água. Percebam que aqui essa molécula, essa reação não está devidamente balanceada. A gente já entra agora na questão do balanceamento. O que é o balanceamento? A mesma quantidade de elementos que tem que ter de um lado, tem que ter do outro. Então, observa aqui, eu tenho dois hidrogênios desse lado, dois hidrogênios desse outro lado aqui. Está balanceado? Está balanceado. Agora vamos para o oxigênio. Eu tenho dois oxigênios desse lado aqui e só tenho um oxigênio desse lado aqui. Não está balanceado. O que que eu tenho que fazer? Tenho que pegar um número que multiplicado por um seja igual a 2. Ou seja, eu coloco um 2 bem aqui. Aí o que acontece? Esse 2 ele vai multiplicar tudo que está para o lado de dentro. Ou seja, vai multiplicar a quantidade de hidrogênios e vai multiplicar a quantidade de oxigênios. Na hora que ele multiplicar a quantidade de hidrogênios, esse 2 vezes 2 vai para quanto? 4, né? Ou seja, altera a minha quantidade de hidrogênios. E o que que eu tenho que fazer? Balancear de novo. Então, eu preciso... Qual que é o lado, né? Agora é o lado dos reagentes, o outro lado. Eu estou tentando escutar a resposta de vocês. Sério, grave problema, né? Então, assim, eu preciso de um número que multiplicado por 2 seja igual a 4. Então, eu venho aqui, ó, e coloco um 2. Por quê? 2 vezes 2, 4. Ótimo. Agora, vamos entender quantas moléculas eu tenho aqui. Eu tenho duas moléculas de gás hidrogênio, ou 2 mols, eu gás oxigênio. Por que um mol, professor? Porque essa espécie aqui, essa substância, só aparece uma vez só, tá? Então, eu só tenho um mol de gás oxigênio. Eu tenho
dois elementos oxigênios, mas uma substância oxigênio só, tá bom? E aqui eu tenho quantos mols de água? Eu tenho 2 mols de água. Aqui dá para a gente tirar N brincadeiras. Dá para perguntar para vocês quantos gramas de gás hidrogênio tem aqui. Aí olha, pega, vem para lá de cá, vem para o rascunho. Quando eu falo que o hidrogênio ele é igual a um hidrogênio, 1 grama por mol, e não da substância gás hidrogênio. Ou seja, aqui eu tenho esse número um multiplicado por 2. Ou seja, eu tenho 2 gramas de gás hidrogênio, tá? Olha a diferença. Se eu tenho 2 gramas de gás hidrogênio, quanto eu teria aqui nessa espécie? Ora, professor, se 1 mol de gás hidrogênio equivale a 2 gramas, 2 mols de gás hidrogênio equivale a X gramas. Regrinha de 3 simples, ó. 2 vezes 2. Então, significa que 2 mols de gás hidrogênio equivale a 4 gramas. Tá? Tranquilo? Foi? Ótimo. Agora, vamos ver aqui da água. Quanto que vale 1 mol de água? Aqui eu tenho que entender o seguinte. Eu tenho que ter os dados dos elementos químicos. Bem, do hidrogênio a gente já tem 1 grama por mol. E do oxigênio? Eu sempre escrevo no quadro que do oxigênio é 16 gramas por mol. Faz primeiro para uma molécula só. Aqui eu tenho H2O. Ou seja, 2 vezes 1, 2, mais 16. Não esqueça de somar 16 mais 2, 18 gramas por mol. Tá? Agora, eu quero saber, isso é para 1 mol de água. Então, 1 mol de água, deixa eu descer aqui um pouquinho mais. 1 mol de água, então, 1 mol de água equivale a 18 gramas. E 2 mols de água? Opa, não para fazer isso não. Não por agora. Equivale, eu vou colocar Y, porque eu sou do contra, tá? Y gramas de água. Aí você me pergunta o seguinte: isso é regra de 3, professor? Sim, isso é regra de 3. E é uma regra de 3 simples, bobinha, tranquila. E por que que a gente sempre se engastaia? Sempre se perde? Porque eu não sei aonde colocar. Por exemplo, onde que eu coloco gramas? Embaixo de gramas. Onde que eu coloco mol? Embaixo de mol. Então, se eu tenho aqui mol com mol, eu coloco mol debaixo de mol. Grama com grama, eu coloco grama debaixo de grama. Então, aqui é grama, aqui é grama também. 18 vezes 2 significa que 2 mols de água, 6 gramas a cada mol. Foi? Tranquilo? Ótimo. Mas isso aqui é só mesmo para a gente. Tem umas regrinhas, né, uns macetezinhos, mas como eu não ensinei isso aqui, então passa adiante. Vamos montar uma reação, né? Montar e balancear uma reação, tá? Beleza. Qual a quantidade de matéria de álcool etílico que deve reagir completamente para fornecer 12 mols de gás carbônico? Considere esta uma reação de combustão completa. E o que significa tudo isso? Aí a gente larga, né, reza. Não, a gente faz, né? Bem, presta atenção. Eu falei para vocês que isso aqui é uma combustão completa, certo? E já dei até a moléculazinha. Olha o tanto que eu tô bonzinho hoje, ó. C2, H6, oxigênio. Mas ele está falando que é uma combustão. Combustão, pessoal, eu preciso de o quê? Gás oxigênio. Lembra que não é o oxigênio, é a substância completa. Eu vou formar o quê? CO2 mais água. Sempre isso aqui. Aqui no ensino básico de vocês, considere isso aqui como uma lei verdadeira. Não vai mudar, tá bom? Beleza, o que que eu preciso agora? Balancear. Vamos balancear. Tenho 2 carbonos antes da minha reação e tenho 1 carbono depois da minha reação.
que eu preciso? De um número multiplicado por um que seja igual a 2. Que eu faço? Põe um 2 aqui. Ótimo. Balanceou o carbono. Agora, bora para quem? Para o hidrogênio. Hidrogênio aqui eu tenho quantos? 2. E aqui, antes da reação? 6. Então, eu preciso de um número que multiplicado por 2 seja igual a 6. 3. 3 vezes 2, 6. Ótimo. Agora, olha isso aqui, ó. Esse 2 está multiplicando tudo que está aqui do lado de dentro. E esse 3 aqui também. Então, aqui, ó, vai ser 2 vezes 2. Eu tenho 4 oxigênios aqui. Ó, deixa eu até colocar na outra câmera aqui para eu mostrar para vocês. Cadê a outra câmera? Ó, tem 4 oxigênios de um lado. Do outro lado, eu tenho quantos? Volta lá. Do outro, eu tenho 3. Ou seja, 7. Concordam comigo? 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Eu preciso de um número, então, aqui do lado dos meus reagentes, que multiplicado por 2 somando com mais um, seja igual a 7. Ora, coloco 3 aqui, ó. 3 vezes 2, 6. Mais um, 7. Perfeito. Balanceado. Bonitinho. Só que não é isso que eu estou te perguntando. Eu estou perguntando o seguinte, ó. Quanto de álcool etílico eu tenho que ter para formar 12 mols de gás carbônico, ou seja, 12 mols disso aqui. Olha o tanto que você vai ser esperto agora. Vamos lá? Vamos ser esperto? Cadê o meu cursorzinho? Espera aí. Vamos ser esperto agora? Vou até colocar com outra cor. Presta atenção. Quantos mols você está enxergando aqui dessa molécula? Um mol único de gás carbônico. 2 mols, certo? Então, um mol disso aqui produz dois disso aqui. Só que eu quero saber quanto de álcool que eu preciso colocar para formar 12 mols disso aqui. Opa, outra regra de três. Simples, tranquila. Como eu sou especial, eu vou colocar Y também. Então vai ficar o quê? 12 vezes um, 2. 12. 12 dividido por 2, quanto? 6 mols. Então eu preciso colocar 6 mols para poder formar 12 mols de CO2, tá? Vamos ver se tem mais um aqui bonitinho pra gente. Essa aqui, a última. Primeiro, para formar amônia. Para formar amônia, eu preciso de gás hidrogênio e gás nitrogênio. Então, vamos colocar aqui. N2 mais H2, formando NH3. Vamos balancear? Bora balancear. Ó, primeiro, nitrogênio a gente já percebe que não está balanceado. Aqui eu tenho um, aqui eu tenho 2. Então, eu preciso de um número que multiplicado por um seja igual a 2. Vem aqui e coloco um 2. Desbalanceei o hidrogênio, ó. Por quê? Na hora que eu coloquei esse 2 está multiplicando tudo que está do lado de dentro. Então, ó, vai ficar 2 vezes um, 2. 3 vezes 2, 6. Concordam? Beleza. O que que eu faço aqui? Coloco um 3 aqui para balancear. 3 vezes 2, 6. Balanceia a quantidade de hidrogênios. Agora, olha só. Quantos mols de gás hidrogênio são necessários para formar 4 mols de, peraí, para a formação de amônia, sabendo que a quantidade de gás nitrogênio é de 4 mols. Esse aqui foi um pouquinho diferente, né? Tá falando o seguinte para vocês, que ah, sabendo que a quantidade de gás nitrogênio é de 4 mols. Então, ele está falando que é o seguinte, que um mol, inicialmente, precisa de 3 mols disso aqui para ter reação.
Aí ele está falando o seguinte: e se eu colocar 4 em vez de colocar um? Vai dar um número decimal, obviamente. Mas vai dar quanto? Começou diferente, eu vou colocar um Z. Zmol. Gente, não tem diferença, não tem dificuldade. Ah, vai dar um número decimal. Ah, vai dar um número com vírgula. Ah, vai dar isso. Ah, vai dar aquilo. Gente, continua sendo da mesma forma, continua sendo a mesma coisa. Só que eu estou só apenas modificando, tá? Só isso. 4 vezes 3, eu preciso, então, de 12 de gás hidrogênio. 12 o quê? 12 mols. Pronto. Fim da história. Finite. Então, deixa eu parar aqui. Deixa eu voltar a câmera. Isso. Eu espero que dê certo. Eu espero que vocês consigam compreender, tá? Vai estar no site, lá na página das listas, esse materialzinho que eu escrevi, tá bom? E a videoaula. Então, eu espero que tirem as dúvidas de vocês, que vocês consigam compreender e estudem, tá? Eu vou colocar uma listinha também para vocês resolverem, tá bom? Para vocês tentarem resolver, tá bom? Forte abraço para todos e até amanhã. Tchau!